E aí, pessoal, vamos falar de um tema que sempre aparece em prova e que, olha, às vezes dá um nó na cabeça: controle social no SUS. Mas a verdade é que entender isso direitinho pode ser o diferencial para garantir aquela vaga, sabe? A boa notícia é que ao final da nossa conversa, as dúvidas mais comuns sobre esse assunto simplesmente vão desaparecer. Então vamos lá, desvendar isso de uma vez por todas. E vamos direto ao ponto que mais pega, né? Aquele momento da prova em que aparece Conselho de Saúde e Conferência de Saúde e as duas opções parecem certas. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: fazer com que essa dúvida nunca mais exista. Tá, mas antes de botar os dois lado a lado, a gente precisa dar um passinho para trás e entender a base de tudo. O que a lei realmente quer dizer com controle social? É a partir daqui que o resto todo faz sentido, prometo. A definição, na verdade, é bem direta e está na lei. Controle social nada mais é do que o direito e o mecanismo para que a população participe da gestão da saúde pública. Não é um favor, gente, é lei. Especificamente a Lei 8.142 de 1990. Anota esse número aí, que ele é importante. Ok? E para que essa participação aconteça de verdade, na prática, a lei criou duas ferramentas principais, dois pilares, que são justamente eles, o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde. É a confusão entre esses dois que a gente vai resolver agora. Agora sim, o momento da verdade. Vamos colocar um contra o outro, no bom sentido, claro, para que as diferenças fiquem tão claras que seja impossível esquecer. Essa parte aqui é o coração para gabaritar qualquer questão sobre o tema. Presta bem atenção nesta tabela. De um lado, conselho. Palavra-chave, permanente. Ele nunca para, está sempre funcionando. Já a conferência acontece a cada 4 anos. Tem data marcada. Outra coisa, o conselho é deliberativo, ou seja, ele decide, ele bate o martelo. A conferência, por sua vez, avalia a situação e propõe caminhos. Então, enquanto o conselho está ali no dia a dia, formulando e fiscalizando, a conferência é tipo um grande encontro para avaliar o todo e sugerir novas rotas. Beleza, vamos mergulhar fundo no primeiro pilar. O que exatamente faz o Conselho de Saúde e, mais importante, quem está lá dentro tomando as decisões? Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o conselho não é só para dar opinião, não é um enfeite, ele tem poder de verdade. A palavra que define isso é deliberativo. Ele não só opina, ele decide sobre as estratégias e, fundamental, ele fiscaliza se aquilo que foi planejado está de fato saindo do papel. É uma atuação constante, do dia a dia. Bom, se o conselho decide, a pergunta de $1 milhão é: quem é que está sentado naquela cadeira? Quem tem a palavra final? A resposta para isso está numa regra de ouro, chamada composição paritária. E olha só como este gráfico deixa tudo claro. Metade, isso mesmo, 50% das vagas são dos usuários do SUS. O resto é dividido, 25% para os trabalhadores da saúde e outros 25% para o governo e prestadores de serviço. A matemática aqui é simples, a voz da população é a maioria. E para nunca mais esquecer na hora do nervosismo da prova, anota esse macete: usuário manda. Se a questão perguntar quem é a maioria no conselho, a resposta é essa, sem nem piscar: 50%. Agora vamos para o outro lado da moeda, a Conferência de Saúde. Se o conselho é permanente, a conferência tem uma lógica completamente diferente. O número mágico da conferência é este aqui, 4. Ela não é do dia a dia. Ela é um evento, um grande encontro que tem data certa para acontecer com uma frequência definida por lei. Ou seja, a cada 4 anos, representantes de vários setores da sociedade se reúnem com um propósito bem claro: parar tudo, olhar para o cenário da saúde, avaliar o que está funcionando e o que não está, e a partir disso, propor as grandes diretrizes para os próximos 4 anos. Ela não decide a política do dia a dia, ela aponta o norte, a direção a seguir. Com os conceitos bem firmes na cabeça, chegou a hora de montar um kit de sobrevivência para o dia da prova. As ferramentas certas para desmontar qualquer questão sobre esse tema. Fique de olhos bem abertos, porque é aqui que as bancas adoram criar uma pegadinha. A número 1, clássica: dizer que o conselho é só consultivo. Mentira, ele é deliberativo. Outra que sempre aparece: errar a frequência da conferência. E a mais perigosa de todas: inverter a composição do conselho. Lembre-se sempre, os usuários são a maioria. E aqui vai um método de raciocínio para aplicar na hora H. A questão faz uma afirmação. Primeiro passo, identifique o ponto central dela. Segundo passo, acione o seu conhecimento da lei. O que a lei diz sobre o conselho? Que ele é deliberativo. Terceiro passo, confronte a afirmação com a lei. Se não bater, pronto, a alternativa está errada. Simples e muito eficaz. A gente sabe, né? Na hora da pressão, a memória às vezes dá uma falhada. Pensando nisso,
A gente preparou um guia de emergência com os gatinhos mentais para resgatar a informação certa no último segundo. Primeiro gatilho, super simples. Leu na questão número 4 anos, não precisa nem pensar muito. A resposta de alguma forma está ligada à Conferência de Saúde. É a marca registrada dela. Segundo gatilho, a palavra-chave foi permanente, contínuo e ininterrupto. Sem dúvida nenhuma, a resposta é Conselho de Saúde. Um está sempre ali, o outro é periódico. Não tem erro. E para fechar, o gatilho final. A questão falou sobre a composição, citou 50% ou maioria, está falando dos usuários. Falou em decisão, formulação de estratégia ou controle de política, está falando do poder que é do Conselho. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora que as regras do jogo estão bem claras para a prova, vale a gente pensar um pouco além do concurso. O que significa na vida real ter um sistema de saúde com mecanismos de participação tão bem definidos assim? Conhecer a lei é, sem dúvida, o primeiro passo para exercer de verdade a cidadania na saúde.